Muito bem. Então, boa noite novamente. Muito bom, uma alegria estar aqui com vocês hoje para a gente compartilhar esse conhecimento incrível que é conhecimento de persuasão aplicado especificamente para o nosso negócio de marketing multinível. Posso dizer com toda a segurança que se você está aqui é porque você é uma pessoa que quer crescer na vida, porque você está em busca de conhecimento para melhorar o seu negócio. Parabéns, muito legal ter você aqui com a gente. Da minha parte, eu prometo que eu vou entregar conteúdo de alto valor para vocês. E você vai ver que esse conteúdo vai te ajudar muito a patrocinar pessoas com facilidade. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Andrés Postigo, eu atuo no marketing de rede já há aproximadamente 25 anos. Se você quiser conhecer um pouco da minha história, da minha trajetória, é só acessar o meu site, é o andrespostigo.com, ok? Essa jornada do fechamento, ela acontecerá de hoje até domingo, são 3 aulas. Essa aula agora, uma aula na sexta-feira e uma terceira aula no domingo. A gente já vai falar sobre horários daqui a pouco. E ao final dessa jornada, você vai ter em seu poder um arsenal de frases persuasivas e de estratégias de fechamento que vão, sem dúvida, alavancar os seus fechamentos quando você colocar em prática, né? Imagine a segurança que você vai sentir ao abordar um prospect com esse conhecimento. É com esse sentimento que eu quero que você fique e que você perceba que vai acontecer no final dessa jornada. Isso certamente vai mudar a sua postura. O que você vai ver aqui vai mudar a sua postura em relação ao marketing de rede, a maneira como você faz negócios e, sem dúvida nenhuma, vai te dar 2 coisas. Confiança para fazer o trabalho e vai te dar também resultado. Tem algumas pessoas entrando na sala. Ok. A gente tem muito material de qualidade para ver, então eu quero começar respondendo a seguinte pergunta. Para quem que é a jornada do fechamento? Ela foi criada especificamente para nós, profissionais de marketing multinível. Profissional de multinível que quer patrocinar com facilidade e quer criar uma grande rede. Por isso, nós vamos tratar especificamente do tema patrocínio, tá? Com foco no fechamento. E para ilustrar essa nossa jornada, eu vou comentar aí ao longo dos 3 dias das nossas aulas o caso do Antônio Jorge, que é um caso emblemático que a gente teve depois que começou a usar o conteúdo que vocês vão aprender aqui. Vocês vão conhecer a história real de uma pessoa que não tinha resultados e que praticamente desistiu do multinível antes de conhecer essas técnicas de persuasão que nós veremos agora nesses 3 dias. Eu vou contar quais eram as dificuldades do Antônio e como que ele superou o medo e a insegurança na hora de fazer um fechamento usando essas frases que a gente vai ver aqui ao longo dos dias. Eu separei os assuntos que nós vamos ver da seguinte maneira. Eu separei em 3 slides, vou compartilhar uma tela aqui com vocês para que fique fácil de vocês visualizarem. Está aqui. Vamos compartilhar essa tela. Tá. Perfeito. Hoje nós vamos ver quais são os desafios que o profissional de marketing ele enfrenta, tá? Que enfrenta ao criar uma rede, é claro, falando especificamente de criação de rede. Vamos ver quais são os erros mais comuns de um profissional de multinível, o erro que ele comete ao patrocinar uma pessoa, e qual que é a forma correta de abordar uma pessoa, e quais que são as etapas do processo de patrocínio. Isso tudo a gente vai ver hoje. Além de ver também um início sobre persuasão. Vamos ver uma pequena introdução sobre o que é persuasão. No dia seguinte, na sexta-feira, nós vamos ver a próxima etapa, que é aprender as primeiras frases persuasivas, né, e que você já vai poder aplicar no seu negócio. E no terceiro dia, no domingo, nós vamos mergulhar a fundo no mundo da persuasão, vendo um roteiro completo de fechamento e de combate a objeções usando apenas frases persuasivas. Bom, tem mais gente entrando aqui, deixa eu admitir aqui as pessoas. Ok.
Quando nós terminarmos a nossa jornada do fechamento, você vai ficar encantado ou encantada com a segurança que você sentirá em patrocinar pessoas aplicando esse conhecimento que você vai aprender aqui. Vamos começar, então, com os assuntos de hoje. A primeira coisa que eu quero fazer é explicar quais são os tipos de prospects que a gente tem, porque as abordagens que eu vou ensinar para você, elas são diferentes para cada um desses tipos de prospect. Existem basicamente dois grandes grupos que eu costumo separar de prospects. O primeiro são aqueles das suas listas quente e fria. Tipo de prospect bem conhecido, eu não preciso entrar em detalhes do que eles são, né, como eles são. E o segundo grupo, cada vez mais comum agora para nós de marketing, de profissionais de marketing multinível, são as pessoas que vêm através da internet, contatos da internet. Tá? Que na linguagem do marketing digital nós chamamos eles de leads. Vamos começar falando, como são abordagens diferentes, vamos começar falando dos prospects que fazem parte das nossas listas quente e fria, que são aqueles que a gente primeiro toma contato quando a gente está iniciando no marketing multinível. Mais pessoas entrando aqui na sala. Eu quero te convidar a fazer uma viagem mental e quero que você se lembre de quando você foi convidar e mostrar o plano pela primeira vez. Talvez tenha pouco tempo, talvez tenha muitos anos, mas faça essa viagem mental. Lembre agora daquele momento em que você foi apresentar o plano da sua empresa pela primeira vez. É provável que você tenha se sentido bem inseguro ou insegura. É provável que tenha dado frio na barriga, tenha dado suador, tenha dado gagueira. É provável também que você tenha falado alguma coisa que você achou que foi errada. Você pode ter esquecido de falar algumas coisas que você julgava que eram importantes. E aí, quando você chegou em casa, é provável que você tivesse super cansado, esgotado, esgotada, sem forças. Um negócio que te drenou a energia naquela primeira vez que você fez. Eu acredito até que você, por conta disso, tem a tendência de ser crítico com você mesmo, por conta de uma eventual postura que não te agrada. Isso até é capaz de arriscar que você, em algumas situações, por conta desse medo, arruma aí algumas justificativas das mais nobres que tem para postergar, para adiar, para evitar de convidar, de falar com as pessoas sobre o seu negócio. É interessante, né? Porque a gente sabe o que tem que fazer e mesmo assim a gente não faz. Por que que isso acontece, né? Basicamente porque nós, seres humanos, nós temos medo da rejeição. É um medo universal. Todos nós temos esse medo. E é por isso que o medo de falar em público, por exemplo, só fazendo um rápido parêntese aqui, o medo de falar em público é maior que o medo da morte. Já foi provado isso através de estudos de psicólogos, né? Dado o temor que as pessoas têm da rejeição. Né? E por que a gente tem medo da rejeição? Por conta do nosso processo evolutivo. Nós somos condicionados a viver em grupos e para fazer parte de um grupo a gente precisa ser aceito por esse grupo. Né? E como esse condicionamento de ser aceito é algo que nos acompanha ao longo desse processo evolutivo, nós não conseguimos controlar esse medo racionalmente. Ele atua em nível subconsciente. É por isso que esse medo da rejeição é algo que você não consegue falar assim, não vou ter medo da rejeição. Ele simplesmente acontece. Né? Acontece de forma inconsciente. Então, olha só o que acontece quando a gente leva isso para o nosso negócio de multinível. Nós temos medo de rejeição. A maioria de nós, quando entra no multinível, nunca vendeu nada na vida, nunca aprendeu a vender, nunca ensinaram para a gente como vender. E por conta da falta de conhecimento em vendas, em lidar com as outras pessoas, em oferecer um negócio, né, o nosso medo de rejeição aumenta ainda mais. E isso faz com que a gente tenha ainda mais pavor de falar com as pessoas. E quando a gente não fala com as pessoas, o que acontece? O nosso negócio de marketing de rede não cresce. E quando ele não cresce, a gente desanima. E quando a gente desanima, a gente desiste.
Isso não acontece comigo nem com você. Isso acontece com 90% das pessoas que entram no marketing multinível. Então, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente muda esse cenário? Existem muitas maneiras de resolver essa questão. Você pode pegar ajuda na psicologia, nos programas de coaches, na programação neurolinguística, treinamento em vendas, mas eu vou falar apenas da forma de resolver esse medo, especificamente no processo de patrocínio, que é o que interessa aqui para a gente no âmbito da nossa jornada do fechamento. Ou seja, eu quero dar material prático para vocês trabalharem, em vez de a gente ficar abordando a teoria. Que o que importa para nós aqui, em última instância, é o resultado, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de fazer errado. Já é um bom começo, não fazer errado. Parar de errar no convite, parar de errar na apresentação e parar de errar no fechamento. Tá? Eu vou dar 2 exemplos de 2 abordagens para vocês. Tá? E aí vocês vão avaliar para mim e vão me dizer o que vocês acham. Abordagem número 1. Vou virar para o meu prospect. Suponhamos que você é o meu prospect. Eu vou virar para você e vou falar assim: e aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Você tem um tempinho para a gente falar agora? Eu estou fazendo parte de um novo projeto maravilhoso e eu quero te mostrar esse projeto. Ponto. Essa é a abordagem número 1. Agora a abordagem número 2. Eu vou virar para você e vou falar assim: e aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Legal. Me diz uma coisa, você conhece a história da Francisca? A Francisca é uma empregada doméstica que ficou famosa, mas ela é uma empregada doméstica lá de Recife, que fazia 2 faxinas por dia, acordava 5 da manhã, ia dormir meia-noite, mas agora ela está andando de carro 0 quilômetro. Agora eu pergunto para vocês, escreve aí no chat, qual dessas 2 abordagens desperta mais curiosidade? A número 1, onde eu quero te mostrar um projeto, ou a número 2, onde eu quero te contar a história vencedora da Francisca, uma empregada doméstica que ralava na vida e que hoje anda de carro 0 quilômetro? Todo mundo concorda comigo que é 2, né? Eu estou vendo aqui no chat. Legal. Qual dessas 2 abordagens parece que eu estou querendo empurrar alguma coisa para você comprar? É a 1, né? Então está escrito assim na minha testa, quero te vender alguma coisa, né? Quando você usa uma abordagem como essa da número 1, ou seja, quero te falar de um projeto, alguma coisa assim, um novo projeto, o que acontece, né, com o seu prospect quando você lança essa frase, você faz essa pergunta para ele? Ele faz assim, ó, ele sobe as defesas mentais dele, consciente ou inconscientemente, ele sobe as defesas, aquela coisa, querem me vender alguma coisa, né? E ele começa a preparar um arsenal de desculpas que ele vai dar para dizer que ele não quer comprar nada. É ou não é assim? A gente faz isso, né? A gente atua dessa maneira, todos nós atuamos dessa maneira. Né? E o que acontece quando você vai contar uma história de uma empregada doméstica nordestina que venceu na vida? A outra pessoa se abre, fica curiosa, quer te ouvir, para te ouvir, presta atenção. Vocês percebem como que a abordagem da história, né, de contar uma história, é leve, é suave, mais importante, 100% livre de rejeição? Eu acho que esse é o ponto mágico dessa abordagem. Ele é 100% livre de rejeição. Então, o primeiro segredo, deixa eu admitir mais pessoas aqui entrando na sala. O primeiro segredo, quando você estiver abordando pessoas da sua lista quente, da sua lista fria, é você fazer um bom começo. É evitar a rejeição e colocar o seu prospect em um estado de abertura. Esse é o primeiro segredo. Dessa maneira você consegue 2 objetivos muito importantes. O primeiro é que você se sente super bem em abordar outra pessoa, pois você eliminou a rejeição.
Você não está fazendo nada a não ser contar uma história para ela. E o segundo objetivo é que você colocou o seu prospect, como eu já falei, em um estado de abertura. Você não está vendendo nada para ele, está contando uma história. E como é que você aplica a história da Francisca no seu negócio? Vamos levar isso para o prático, para você já sair daqui com algo legal para você aplicar amanhã no seu negócio. É super fácil. Se você não conhecer uma pessoa na sua equipe, na sua empresa, né, que tem uma história de superação, porque quando nós vamos aos eventos da nossa empresa, geralmente as pessoas que têm histórias marcantes e de superação vão ao palco e contam as suas histórias. Então, se você não conhece essa pessoa, ou não conhece uma história de uma pessoa de superação, você pode entrar no YouTube, no canal da sua empresa, ou pesquisar por depoimentos da sua empresa e descobrir histórias de superação relacionadas à sua empresa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode conversar com a sua linha ascendente para descobrir se eles conhecem alguém. Ou, por último, você pode conversar com a sua empresa, entrar em contato com o escritório e perguntar se eles conhecem pessoas dentro da empresa que têm histórias legais para compartilhar. Tá? Pergunta quais são os distribuidores que são, por exemplo, líderes e que atingiram um nível legal e que têm uma história para contar como essa. Tá? É uma história difícil de superação. Você vai assistir o vídeo dessas pessoas, geralmente tem esse vídeo, né? Ou se não tiver, entra em contato com essas pessoas pelo WhatsApp, pede para elas contarem rapidamente a história delas e aí pronto, você já tem o seu personagem para você começar uma abordagem com o seu prospect. Tá? Pergunta interessante, por que essa abordagem funciona? Porque pessoas se interessam por pessoas. Lembra sempre disso. Quando você estiver falando com uma pessoa, não veja um kit de início aqui na cara dela. Lembra nos desenhos animados que a gente via lá no passado? Que o coiote olhava para o Papaléguas e via um frango assado andando assim? Não veja o seu prospect como um kit de início. Veja o seu prospect como um ser humano. Como uma pessoa que tem problemas, tem medos, tem dúvida, tem ansiedade, assim como todos nós temos, tá? Beleza. Agora, qual que é o segundo passo? Como é que você vai fazer a transição da sua história, né, do seu herói, do herói da sua história, para o convite para falar do seu negócio? Como é que a gente faz isso? É bem simples. Tá? Tem que fazer isso, é claro, também evitando a rejeição. Tá? Depois que você contar a história de superação do seu personagem, você vai fazer a transição usando uma frase como essa aqui. Ó. Você vai falar assim, vou pegar o exemplo da Francisca, que é o que a gente está usando aqui. Você vai falar assim, eu descobri o que a Francisca fez. Ela encontrou uma maneira de ganhar um salário extra todos os meses. Sabe como é que foi? Ela conheceu um negócio altamente lucrativo e ela começou a fazer esse negócio nas horas vagas dela. Aí você continua. Se em algum momento você quiser saber como é só me avisar, tá bom? Ponto. Só isso. Você não precisa mais nada. Lembra, a gente está falando com a nossa lista quente e a nossa lista fria, tá? Depois eu vou falar do outro caso. Mas esse é o recado que você vai deixar para a pessoa depois que você contar a história do seu personagem. Olha que legal. Você aguçou a curiosidade da pessoa, né? Você não disse exatamente o que era que a Francisca fazia. Você ainda deixou a outra pessoa numa posição de que ela é que vai pedir para você mostrar o plano para ela. Olha que coisa linda. Você está invertendo o negócio. Você está fazendo com que ela peça. E isso, psicologicamente, tem um efeito enorme, enorme. Tá? Não vou entrar nos detalhes aqui, mas de maneira resumida, quando você faz isso, você se coloca numa posição de superioridade e a pessoa de inferioridade, porque ela está pedindo, me conta sobre a história, me conta sobre como é essa forma de ganhar dinheiro. Eu queria saber mais sobre isso. Ponto. Você conseguiu o teu objetivo, tá? Então, com isso, a gente já tem uma maneira de
abordar as pessoas da nossa lista quente, lista fria, de forma suave, tranquila, aberta, evitando rejeição. Agora, vamos ver a abordagem com um lead, né? O lead, lembrando, é aquela pessoa que é um contato da internet. Hoje em dia é cada vez mais comum a gente comprar contatos da internet para falar com pessoas, porque as nossas listas quente e fria uma hora se esgotam, ou até mesmo tem vezes que a gente não consegue simplesmente falar com as pessoas, a gente não quer falar com as pessoas, a gente não quer se expor, né? Não quer falar com parentes, por qualquer motivo, tá? Então, quando você entra em contato com pessoas da internet, a abordagem é completamente diferente, né? Você não vai fazer o que eu acabei de explicar, né? Porque não existe nenhuma ligação emocional entre você e o prospect. Vocês não se conhecem, nunca se viram pessoalmente, a pessoa está em algum lugar do Brasil que você não faz ideia, tá? Você não sabe nada da vida dela, nem ela da sua. Então, geralmente, a captura de contatos pela internet exige uma outra abordagem. Por quê? Porque como é que funciona a sistemática? Você vai fazer um anúncio no Facebook, por exemplo, ou no Google, que são os dois veículos mais comuns hoje de se capturar contatos, né? E a pessoa que vai ler o seu anúncio, ela vai se interessar pelo seu anúncio, vai clicar nele, né? Porque aquilo que ela escreveu, porque aquilo que ela, desculpa, leu no anúncio, chamou a atenção dela, né? Ela viu ali alguma coisa geralmente relacionada a assuntos de empreendedorismo, oportunidade de renda extra, alguma coisa assim, que é o que está no texto do anúncio, ela vai lá e clicou, ou seja, ela tem algum interesse naquilo ali. Ótimo, já deu uma pequena aquecida no nosso contato. Mas qual que é o desafio com esse tipo de contato? É a gente chamar a atenção dele e estabelecer uma relação inicial, já que é muito fácil para esse contato te descartar, porque, como eu acabei de falar para vocês, não existe nenhum tipo de relacionamento prévio entre vocês. Vocês nunca se viram, nunca se falaram, tá? É nessa hora que você precisa fazer o uso da persuasão, né? Fazendo com que o seu prospect se interesse por você. E uma das formas de fazer isso é evocando, né? Buscando aquele sentimento de pertencimento de grupo que a gente acabou de ver agora no início aqui da nossa explicação, tá? Existem algumas maneiras de iniciar o contato com esse prospect que vem da internet, né? Uma delas, que funciona bastante bem, é você adotar um formato que eu chamo de entrevista, né? Nesse tipo de abordagem, você vai criar o anúncio, né, que dá a entender para o seu prospect que existe uma oportunidade de renda extra no mercado, né, que ele deve se candidatar para uma vaga, né? E aí você coloca um anúncio como, por exemplo, empresa busca profissionais para expansão do mercado. Alguma coisa assim, por exemplo, né? Oportunidade de negócios, empresa busca profissional com perfil empreendedor para ganhos alavancados, qualquer coisa assim, né? Se a sua empresa, por exemplo, atuar em vários países, você pode até falar assim, ó, pode escrever alguma coisa, por exemplo, multinacional atuando no Brasil e em fase de expansão, busca empreendedores interessados em novas oportunidades. Alguma coisa nesse sentido, tá? Quando você faz um anúncio desses e a pessoa clica e ela acaba se inscrevendo, né? Ela automaticamente, isso que é importante, e de maneira inconsciente, ela assume uma postura de inferioridade em relação à empresa. Ela está tentando alguma coisa na empresa. Existe uma empresa que já é algo maior do que o indivíduo, do que a pessoa física. Se for uma multinacional, maior ainda. E então ela vai tentar alguma coisa, então ela está posicionada inferiormente em relação à empresa. E aí quando você entra em contato com essa pessoa, você deve assumir o papel da empresa se colocando num patamar superior ao seu prospect. É aí que muita gente erra na hora de falar com contatos de internet, tá? Em vez de você perguntar para ele se ele quer ouvir a sua história bonita, né, da nossa personagem Francisca, você vai fazer um discurso completamente diferente. Você vai falar assim, por exemplo,
Boa tarde, fulano. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Andrés e eu estou ligando para você porque você se inscreveu no nosso processo seletivo da nossa empresa. Você confirma? Olha que legal. Estou buscando um primeiro sim. Quem já leu o livro do Eric Worre, né, que é o GoPro, fala lá que ele, né, você deve buscar o máximo de sims possível. Isso nada mais o Eric Worre pegou isso de uma técnica de persuasão, né, que é uma das coisas que vocês vão aprender já a partir de amanhã, que você deve pegar vários sims e você também deve falar vários sims, porque foi comprovado, do ponto de vista científico, que isso faz com que a pessoa concorde mais com você. Né? Então, você já abre a sua conversa com a pessoa pegando o sim dela. Né? Então, repetindo, estou ligando para você porque você se inscreveu no nosso processo seletivo da nossa empresa. Você provavelmente clicou em um anúncio do Google. Confirma essa informação? A pessoa vai falar sim. Perfeito. Então, você deseja fazer parte desse processo seletivo, certo? Certo. Já peguei outro sim. Então, 2 já. E assim por diante, tá? Depois que a pessoa confirmar, aí você vai fazer o que eu chamo de entrevista, tá? Qual que é o objetivo dessa entrevista? Um único objetivo: descobrir as dores e os sonhos do seu prospect. É só isso. Lembra, vamos recapitular. Essa pessoa é um contato gelado, veio da internet, e essa pessoa pode te descartar a qualquer momento, simplesmente parando de falar com você. Então você precisa tocar no lado emocional dessa pessoa. Sempre. Isso aqui todo mundo sabe, porque todo mundo aqui é de vendas, mas seres humanos tomam decisões emocionais para realizar uma compra e justificam com a lógica, com o lado racional. Então você precisa tocar no emocional da pessoa. A primeira forma de você tocar no lado emocional é usando o que nós chamamos de gatilhos mentais ou de armas da persuasão. A autoridade é uma delas, tá? Lembra, você é o representante da empresa, é um ser superior e você está dando para outra pessoa a oportunidade de participar desse processo. A outra pessoa, um ser inferior a você, você está dando essa oportunidade para ela. Então, a sua postura tem que refletir isso. O que você fala tem que refletir. Tá? A segunda forma de você tocar no lado emocional, então, é pesquisar as dores e os sonhos dessa pessoa. Tá? Vou dar para você o primeiro segredo que vai valer por toda essa jornada do fechamento, seja para prospect, lista quente, lista fria ou internet. Se você guardar só isso, essa jornada já valeu para você tudo. Que é o seguinte: nunca, mas nunca apresente um plano sem antes descobrir os sonhos e as dores do seu prospect. Se você não souber quais são as dores, quais são os sonhos, não fala do seu negócio, não mostra o plano para a pessoa. Para descobrir os sonhos e as dores, você vai usar, tem várias técnicas, eu vou ensinar uma bem simples para você, que talvez até você já conheça. É um acrônimo de uma palavrinha que os americanos inventaram que chama FORME. Família, ocupação, recreação e mensagem. Você vai virar para a pessoa e vai falar assim, lembrando a postura: fulano, nessa primeira etapa do nosso processo de seleção, eu vou fazer uma rápida entrevista com você. E aí você vai aplicar o FORME na pessoa. Então, eu posso falar da família, posso falar da ocupação, posso falar da recreação e depois no final eu vou deixar uma mensagem. Como família é uma coisa mais pessoal, eu vou deixar isso eventualmente para o final. Talvez eu nem precise usar. Como eu estou fazendo uma entrevista de negócio, eu posso tocar levemente na questão da família. Então, vamos começar com ocupação. Né? Você está... Me responde uma coisa, fulano. Você está trabalhando atualmente? Sim, não, no quê? Trabalha por conta própria? É empregado de alguém? Gosta do seu trabalho? Está feliz? Não está feliz? Ganha o tanto que você acha que merecia? Óbvio que a resposta é não.
mas você quer lembrar a pessoa da dor dela, né? Você já empreendeu? Você empreende atualmente? Você conhece as dificuldades de empreender? Eu estou fazendo um monte de perguntas aqui só para mostrar para vocês a variedade de perguntas que você pode fazer com o tema de ocupação, tá? Você é funcionário? Você gosta de ser funcionário? Você não gosta? Você quer deixar de ser? Por quê? E assim por diante. E aí, você vai depois passar para a família. Me conta uma coisa, você é casado, é casada, tem filhos? Ah, legal. E me fala um pouco dos seus filhos, eles estudam em escola pública, escola particular? Tem algum sonho que você gostaria de realizar para eles que você sabe que eles querem, que seria possível se você tivesse uma renda adicional? Deixa ele falar dos sonhos dos filhos e anota. Sempre anotando tudo. Tá? Na ocupação, na família. Recreação. E você, fulano? Se você pudesse parar de trabalhar hoje, o que você faria? Quais são os seus sonhos? Ou se você pudesse trabalhar com algo que te agrada, o que você faria? E deixa a pessoa falar. Se a pessoa travar, se ela tiver insegura, porque no início da conversa ela pode ficar meio monossilábica, né? Pode falar pouco. Você vai usar uma frase mágica, né? Que você vai perguntar para ela assim: me fala mais sobre isso. Essa frase você pode aplicar em qualquer situação. A pessoa fala assim: e você pergunta, né? E você gostaria de viajar? Sim, eu gostaria. Tá? Me fala mais sobre isso. Para onde ela quer viajar, quais lugares ela quer conhecer, se ela conhece o exterior ou não conhece, se a família tem sonho de ir para Disney. Quando você fala essa frase, me fala mais sobre isso, você obriga a pessoa a se expor, a falar, tá? E aí, quando você terminar de descobrir quais são as dores, quais são os sonhos, não existe um momento certo para terminar, você que vai entender se aquilo ali que ela já te respondeu é o suficiente, você vai deixar a sua mensagem para a pessoa. Você vai falar assim: bom, fulano, então eu vou, olha o que você vai falar, eu vou terminar a entrevista agora, porque já é o suficiente o que nós temos de informação, e eu vou passar agora essas informações que você me deu para a empresa, vou passar os dados da nossa entrevista para a empresa, e caso você seja aprovado nessa etapa, olha que legal, eu vou te mandar uma mensagem de WhatsApp em aproximadamente 4 horas para te dizer os próximos passos. Olha o que aconteceu, né? Você criou uma expectativa na pessoa. E aí você continua. Fulano, como são poucas vagas e a gente já está no fim do nosso processo de seleção, caso eu não te mande a mensagem, é porque você não foi aprovado. E, infelizmente, a gente não vai poder continuar, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, passar bem, tchau. E termina. O que você fez aí? Gatilho do privilégio. Você fez com que ela queira pertencer a esse grupo. E você aplicou escassez. Ou seja, são poucas vagas, por isso se eu não te ligar, desculpa, não vai dar para você. Como é que você acha que fica a pessoa do outro lado, olhando para o WhatsApp, esperando para você mandar uma mensagem para ela? Isso com certeza acontece. É assim com todos nós seres humanos. Quanto mais escasso mais a gente quer. E aí você vai esperar umas 3 ou 4 horas, feliz da vida, e aí você vai mandar uma mensagem para a pessoa dizendo que, por sorte, ela foi aprovada. E aí você já vai dizer quais são os próximos passos, né? Ou seja, você vai passar para ela o horário da apresentação, você vai mandar uma mensagem dizendo mais ou menos o seguinte: fulano, quero te dar uma boa notícia, você foi aprovado nessa etapa e eu vou te dizer quais são os próximos passos agora. O próximo passo é você conhecer a nossa empresa. Então, você vai participar de uma apresentação online e você terá a oportunidade de conhecer
o processo de expansão que a empresa está vivendo, quais são os produtos que a gente tem, a forma como a gente vende, como que você vai ganhar dinheiro com isso. Essa apresentação vai acontecer no dia tal, tal e tal. Se for presencial, passa os dados do local. Se for pela internet, você vai passar no dia correto o link para a pessoa assistir a apresentação, tá? Você pode fazer essa apresentação online em grupo ou individual. Vai depender do momento, da quantidade de convidados, da sua estratégia que você está usando. Não existe nem certo nem errado. Você pode fazer em grupo ou individual. Se você for fazer individual, você vai dizer isso para a pessoa. Então, fala assim, olha, nessa próxima etapa que nós estamos agora, eu vou fazer esta apresentação para você, porque nós fazemos essa apresentação individualmente com cada candidato. Ponto. Pronto, você já explicou, né? Você transformou algo ruim, que é uma sala vazia, em algo bom, que é o fato de você estar explicando só para aquela pessoa, porque o processo é, entre aspas, assim que funciona, tá? Legal essa abordagem, né? A primeira coisa que eu quis mostrar para vocês é algo que eu bato muito na tecla nas minhas mentorias, né? Que é o quê? O fechamento começa pelo convite. Você quer patrocinar com facilidade? Você precisa fazer um bom começo. Você precisa fazer um bom convite. Você tem que identificar a situação, né, a origem, da onde que vem o seu prospect. Ele é de lista, quem te ofria, ou ele é de contato pela internet? E aí você tem que abordar esse prospect da forma adequada. Tá? E o segundo segredo de hoje é postura. Como é que foi nesse exemplo que eu dei, como é que foi a minha postura com esse contato da internet? Eu implorei para ele para eu mostrar o plano? Eu fiz cara de coitadinho, cara de gato de botas? Eu fiz cara de desesperado? Eu parecia desesperado na minha fala? Ou eu que decidi se ele veria o plano ou não? Quem é que, da maneira como eu falei, fica fácil perceber, quem é que estava no poder durante a entrevista? Eu ou ele? Quem é que estava comandando a entrevista? E quem é que determinou a hora em que a entrevista ia acabar? Fui eu ou fui ele? E quem é que ficou com desejo ardente de ser aceito, de fazer parte do negócio? Então, essa postura é fundamental e ela faz toda a diferença. Percebem? Isso é posicionamento, tá? Qual o cuidado que vocês têm que ter? Não confundir posicionamento com arrogância. Cuidado na hora de falar. Você pode falar tudo que eu falei com um sorriso no rosto, mas com firmeza, com tranquilidade. É só você pensar assim, quem manda aqui sou eu. Então a música toca do meu jeito. Se a pessoa criar caso, Andrés, se a pessoa bater o pé, se a pessoa for grosseira comigo, é muito simples. Você vai virar e falar assim, olha, eu quero gentilmente agradecer o seu tempo, mas eu estou percebendo que você não não preenche os requisitos que nós estamos buscando. Eu vou riscar o seu nome da lista e vou cancelar a sua adesão, o seu interesse em participar do nosso negócio. Foi um prazer falar contigo, desejo tudo de bom. Muito obrigado, tchau. Bom, e encerra. Você manda no negócio, tá? Acho que a melhor maneira de você entrevistar, né, a palavra que eu gosto de usar, né, o substituto da arrogância é a elegância, né? Quem tem poder não precisa provar que tem poder, né? A gente sente que a outra pessoa tem poder. Basta que você seja elegante na sua forma de falar, tá? É dessa maneira que você tem que se comportar. Bom, para terminar o dia de hoje, eu quero introduzir o conceito de persuasão, que a gente vai ver fortemente nas próximas 2 aulas. Persuasão é uma forma da gente se comunicar que vai influenciar
ou vai fazer com que a outra pessoa mude de opinião ou tenha sentimentos diferentes em relação a alguma coisa, em relação a algum fato, em relação a alguma ideia, tá? Vocês já ouviram uma expressão que fala assim, nós somos marionetes do destino? Eu ouvia muito essa expressão quando eu era criança. Eu acho que nós somos marionetes e os nossos padrões de pensamento, a maneira como a gente pensa, são as cordinhas que controlam essas marionetes. Nós não somos necessariamente marionetes do destino, mas somos marionetes dos nossos pensamentos, desses padrões que foram colocados aqui dentro. A boa notícia é que, se você souber controlar essas cordinhas, então você sabe controlar o comportamento, tanto seu quanto da outra pessoa. O que você vai aprender, então, na aula de sexta-feira e na aula de domingo, vai te transformar em um operador de marionetes. Não sei nem se tem um nome para isso. Marionetista, talvez? Eu vou ensinar técnicas de psicologia, persuasão e manipulação, no melhor sentido da palavra, tá? Para acabar com a sua insegurança e para melhorar drasticamente a qualidade dos seus patrocínios. Ainda no que diz respeito à persuasão, eu até anotei aqui num pedaço de papel. Tá aqui, ó. Eu anotei uma frase de Aristóteles. Olha o que ele falou a respeito de persuasão. Ele falou o seguinte: um tolo tenta me convencer com as razões dele, enquanto o sábio me convence com as minhas próprias razões. Aristóteles falou isso. Ou seja, qual é o segredo? É a gente pegar o que a pessoa pensa e fazer com que aquilo seja revertido a nosso favor. Isso é persuasão. E é o que a gente vai ver nas próximas 2 aulas, tá? Então, para a gente fechar hoje, quero só revisar. O primeiro grande segredo: nunca vá apresentar um plano sem antes descobrir os sonhos e as dores do seu prospect. E para isso você pode usar o form. É um dos recursos, existem vários. Esse é um bem simples, tá? Mas é importante. E isso no caso tanto da lista quanto dos contatos de internet. E o segundo segredo, o grande segredo, em qualquer uma das situações: postura, postura e postura. Manda, tá? Falei para vocês no início aqui da nossa aula do Antônio Jorge. Sabe como é que ele fazia? Ele não ligava para as pessoas. Ele tinha vergonha, medo de ligar para as pessoas. Ele mandava mensagem de WhatsApp. Não pode mandar mensagem de WhatsApp. Nesse nosso negócio, a gente está lidando com gente. A gente precisa ligar para as pessoas. Pode ser que seja difícil? Pode, mas é um filtro natural. Se a pessoa não te atende, é porque ela não interessa para você. Então, ótimo, ela já se autodescartou. Porque quem interessa vai atender a ligação. Você quer patrocinar a pessoa no kit top da sua empresa mandando mensagem de WhatsApp? Vai ser bem difícil. Talvez você consiga em um outro caso, mas a gente nunca vai montar uma rede, uma grande rede, mandando mensagem de WhatsApp. Então você tem que se sentir confortável em falar com as pessoas. E aí, quando eu digo se sentir confortável, estou dizendo deixar a rejeição de lado e dominar compreender o que tem por trás da rejeição, eliminar essa rejeição e usar as ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Tá? O problema do Antônio Jorge é que ele tinha medo de ligar, ele não sabia o que falar. Mas aí ele foi e aprendeu a entrevistar. Né? E por falar nele, eu quero mostrar para vocês o feedback de 3 pessoas que estavam essa semana em uma das nossas aulas. Inclusive, eu consigo ver 2 delas aqui na nossa sala. Não sei se a outra está aqui, mas eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu mostrar aqui o feedback dessas 3 pessoas, que é muito legal o que elas falaram. E tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa tela. Tá.
O Gilvando, que está aqui na sala, fez um depoimento super bonito para a gente. Nessa segunda-feira, quando a gente teve uma aula, ele falou assim, em relação às entrevistas. Ele falou, eu estou fazendo as entrevistas, eu tinha receio de ligar para as pessoas. E estou me vendo melhorar a cada ligação que eu faço. E agora eu atuo com aquele problema bom, que é ter muita gente para falar. Olha que legal. A Solange, que também está aqui na sala, ela falou assim, o meu maior medo no negócio se tornou o que eu mais gosto de fazer, hahaha, falar com as pessoas. Né? O Andrei, que eu não vi se ele está aqui na sala ou não, ele falou assim, uma coisa que eu percebi, que eu melhorei demais, foi a questão da postura, ó, que a gente acabou de falar em postura. Ele falou assim, ó, inconscientemente eu já me coloco como uma pessoa que está no poder, sempre nas entrevistas. Até com quem é grosseiro. Tinha muita dificuldade com isso. Legal, né? E o Antônio Jorge também falou que quanto mais objeção a pessoa apresenta, mais ele gosta, né? Porque ele usa as frases persuasivas para ver a pessoa mudando de opinião. Isso é realmente fantástico. Bom, na sexta-feira a gente vai entrar a fundo na persuasão. Eu vou ensinar frases incríveis para vocês durante o fechamento, tá? Durante a etapa do fechamento. E com essas frases vocês vão afastar completamente o medo da rejeição e vão continuar no poder. Agora eu quero fazer uma pesquisa com vocês. Eu quero saber de vocês se vocês querem ter a nossa aula de sexta-feira ao meio-dia ou às 20 horas. Peço por gentileza que vocês escrevam no chat para mim, vai ganhar o maior número de pessoas, claro, né? Nós podemos ter aula meio-dia ou 20 horas, fica a critério de vocês. Tá? Porque eu sei que meio-dia é um horário bom, as pessoas gostam, mas também podemos fazer às 20 horas. Tá? Eu estou vendo várias mensagens aqui, depois, para que eu não seja injusto, eu vou apurar, né, a quantidade e vou mandar um e-mail para vocês avisando. Tá? Com isso a gente termina o nosso primeiro dia da nossa jornada do fechamento e prepare-se, porque quando chegar no domingo você vai estar tinindo para sair aí patrocinando pessoas com facilidade usando persuasão. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou mandar um e-mail para vocês informando do horário da nossa aula na sexta-feira. Tá bom? Uma ótima noite para todos. Até mais. Tchau, tchau.